Amém, irmãos? Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Eu sei que a reverência já está no seu coração, mas tem que ser algo comum, né? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 24. Vamos meditar numa afirmativa de Cristo, numa afirmação de Cristo, que é muito importante e realmente vai de encontro ao sentido deste culto. É um culto à ceia do Senhor. Estamos aqui para fazer memória do sacrifício expiatório de Cristo no Calvário e vamos também falar sobre morte e ressurreição. Amém? Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, Pai, estamos aqui para ouvir a sua voz, ó Deus. Que seja algo entendível, Senhor, a nossa mente que é tão debilitada, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, tira todo o cansaço, Pai, toda a deficiência, Senhor. Pai, que neste momento, Deus, possamos ouvir de Ti uma palavra que possa mudar a nossa vida, Senhor. E pode, Deus. A sua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. Meu Pai, meu Deus, lançando o Senhor a sua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. E, ó Deus, que nessa manhã, Senhor, o teu filho, a tua filha, possa, Senhor, receber de Ti respostas, Senhor, a tantas indagações, a tantos questionamentos, Pai, que ele tem passado na sua vida, Pai. Oramos a Ti, ó Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus, que está à sua destra agora, intercedendo para com a sua igreja, Pai. E na consolação do Teu Espírito, Senhor, invocamos ao Senhor nessa noite, Pai. Fala com a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos tomar assento? Eu meditei nesse texto. Esse texto vai falar de morte, mas também de um objetivo de multiplicação. Eu dou a essa mensagem, a esse sermão, um título, para que possa servir como alvo. Morrendo a semente, a multiplicação. Morrendo uma semente, a multiplicação. O propósito de Deus em sua morte não é a solidão. Jesus não tinha o objetivo de ficar só na cruz. Mas o propósito de Deus é que, por meio do eterno sacrifício do Cordeiro, ele viesse a tomar para ele uma multidão, uma multiplicação. Esse é o objetivo de Deus. Somos chamados para um propósito maior do que a solidão. Somos chamados para um propósito maior do que o isolamento. Somos chamados para uma multiplicação que deverá ser o nosso objetivo, assim como foi o objetivo do Eterno. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda dele foi algo que traçava um objetivo, que traçava um alvo. Conceder à humanidade vida eterna, num sentido de multiplicação, porque até então ele é como uma semente. Jesus é como uma semente na mão do Eterno.
com uma finalidade de multiplicação, de alcançar multidões. O alvo dele é que haja uma multidão de pessoas que se assemelham em tudo com uma semente só, a semente que é Jesus Cristo. O alvo dele é que nós possamos parecer muito mais com Cristo na nossa vida, na nossa comunhão com Ele. É esse o alvo de Deus para as nossas vidas. Eu quero salientar bem isso para as nossas vidas. Que possamos entender o projeto, o supremo propósito de Deus, de enxergar que Deus quer que tenhamos em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, quando você dobra o seu joelho e ora, o que Jesus procura em você é o que você tem de Cristo. Por quê, pastor? Porque tudo que procede do homem não é agradável ou aceitável a Deus. Deus não aceita nenhum sacrifício, Deus não aceita nenhum gesto que possa, de alguma forma, compensar em sacrifício para Ele. O que Ele quer de nós é que sejamos mais de Cristo, que sejamos menos da nossa figura caída e mais da natureza eterna de Cristo em nós. É isso que Ele espera da sua igreja, que tenhamos mais Cristo. E que possamos entender isso nessa manhã, porque esse é o objetivo dessa prédica. Jesus é como uma semente na mão do Eterno. Até então, na eternidade, Ele gozava de uma natureza distinta dos anjos. Até então, Ele é único em uma espécie. Mas a Bíblia vai falar que Ele vai vir, vai se encarnar. Ele é o único que se encarnou. Quando usamos o termo encarnação, é apenas aplicado a Cristo. Porque Ele é antes da criação. Ele precede toda a criação e Ele é o único que se encarna. Jesus, Ele vem e vai se encarnar. Mas esse gesto é como na mão de um semeador, uma semente que está sendo lançada numa terra seca, numa terra que até então estava sem esperança, estava vazia, estava sem fé, sem nenhuma motivação de graça. Jesus é uma semente na mão do Eterno, que vai ser lançado para alcançar toda uma multidão seca, toda uma multidão vazia, toda uma multidão sem graça, toda uma multidão praticamente condenada. Porque ela até então está condenada. Se não existisse nenhum gesto de Deus para contornar a situação, a nossa vida estava sendo conduzida diretamente para a condenação. Jesus vai intervir isso. E é interessante como Jesus vai usar aqui, nessa expressão, num paralelismo. Jesus, ele vai usar a figura de uma semente para ilustrar uma ideia a respeito da sua obra redentora. Jesus, ele usa a figura de uma semente, e não é a primeira vez que Jesus usa uma semente para ilustrar algumas coisas relacionadas ao reino. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 18, se puder projetar aqui, ele vai usar a mesma figura para dar ideia do reino e da sua multiplicação, do seu preponderante crescimento. Olha isso, e dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E aqui eu o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves do céu. Jesus está usando a mesma figura de semente, agora como uma semente de mostarda, para ilustrar a respeito do reino. Porque é como uma semente lançada com o objetivo de crescer, com o objetivo de multiplicar, com o objetivo de fazer com que todos possam se alimentar dele.
possam se alimentar do reino. E estamos aqui nessa manhã para nos alimentarmos do reino, para nos alimentarmos de Cristo, para nos alimentarmos da natureza de Cristo, porque é isso que importa, e é isso que você veio aqui receber da parte de Deus: alimento para a sua vida, resposta para a sua vida, solução para os seus dilemas, solução para aquilo que você tem passado. Essa solução já veio em Cristo Jesus. Jesus, ele usa a mesma figura de João Batista, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e se renda diante de tamanha graça, se debrucem diante da tamanha graça, vivam esse evangelho para que ele tenha efeito em vossas vidas. Se lancem diante disso, e é isso que Jesus quer. É que possamos ter a mesma mentalidade de Cristo, de entender que é necessário um esvaziamento do eu, e justamente em contrapartida, sermos cheios da plenitude da graça de Cristo, cheio da grandeza, da magnitude, da glória de Cristo em nós, porque o que importa é sermos cheios de Cristo. É sermos cheios de Cristo. O que Jesus quer é que a sua igreja tenha a imagem e semelhança do seu Filho. E aí eu comecei a viajar, nas minhas elucubrações, nas minhas conjecturas, na madrugada eu comecei a procurar entender como que isso acontece na humanidade. E a minha mente viajou lá em Gênesis, na queda do homem. Porque até então Deus deu ao homem uma imagem, uma semelhança, valores e uma identidade, com a finalidade de distingui-lo de todas as outras espécies, de todos os animais, de toda a sua criação. E esses valores, esta imagem, foi perdida pelo evento da queda. É interessante isso. Porque na criação o homem recebeu do Eterno um pouco das virtudes dele. Essas virtudes nós usamos alguns termos, afirmando que é atributos de Deus. Sabemos que há atributos que são comunicáveis para a raça humana. E sabemos que há atributos divinos que não são comunicáveis. Atributos comunicáveis, vou dar um exemplo: amor. Só o ser humano ama. Um animal não ama. Outro, vontade. Só o ser humano tem vontade. Um animal não tem vontade. Inteligência, capacidade cognitiva, ele consegue raciocinar. Um animal não raciocina. É interessante isso, que também a questão da justiça, que é como as digitais do Eterno, que está sendo inserido na humanidade, para que ela possa gozar de uma semelhança com o Pai. Cito algumas dos atributos que são incomunicáveis. Exemplo, eternidade. Só Jesus tem eternidade porque ele não tem um início. Ele não foi criado. Só Jesus tem eternidade. Passamos a gozar da eternidade de Deus porque ele embute em nós, insere a sua essência na sua igreja. Mas só ele é o eterno. Só Deus é o eterno. Onipotência, onipresença, nesse sentido, é algo incomunicável, porque pertence a Ele. São atributos da deidade de Deus. Deidade de Deus é a mesma coisa. Vamos lá. Mas isso é incomunicável. Deus é eterno. Mas Deus concede aos homens as ferramentas para que por meio dessas ferramentas Ele possa governar a própria criação. E é esse o objetivo de Deus. Deus deu ao homem, e a gente usa uma expressão muito comum, que é imagem e semelhança. Mas esta imagem e semelhança que foi inserida na humanidade é com uma finalidade de que o homem exerça governo. Exerça um governo de forma que ele possa ser a representação do que é divino no meio daquilo que é natural, no meio daquilo que é perecível, no meio daquilo que é ordinário. O homem, ele foi criado para ser o representante de Deus.
Mas o grande drama, a grande drama que nós vivemos é que no início, a Bíblia fala que isso foi desconfigurado. A Bíblia fala que o homem vai perder esses atributos. Questão de moralidade, de justiça. Sua vontade já não é mais voltada para Deus, mas é tendenciosa a viver uma vida em harmonia com aquilo que é pecado, com aquilo que rege a humanidade. Porque quando um homem cai, exatamente naquele momento existe a troca de senhorio. Jesus é Deus, o eterno, é como se ele estivesse saindo, é como se ele estivesse agora olhando para a humanidade, mas com o objetivo de salvá-la, mas ele está vendo a humanidade cair, e agora passa a ter um novo senhorio sobre a humanidade, que é o pecado. E é o pecado que dá força para Satanás operar, escravizar, matar, humilhar, vilipendiar as pessoas. É o pecado que faz com que os homens vivam uma vida totalmente imoral, depravada. É o pecado no homem que faz com que o homem prove de coisas que vão totalmente contrárias a padrões divinos. O pecado entra e é como algo que vai sendo infeccionado na humanidade, vai infeccionando a humanidade, vai tirando, removendo a imagem, os atributos de Deus vai sendo automaticamente saindo. Aquilo que era moral passa a ser imoral, aquilo que era justo passa a ser injusto, aquilo que se relacionava com Deus passa agora a ser algo deplorável, não consegue mais se voltar para Deus, não consegue mais orar ao Senhor, não consegue mais sequer voltar o seu rosto para os céus e olhar para o Criador. O homem provava de uma experiência eterna, porque em todo o entardecer, Cristo, o eterno, descia no Éden e falava com o Éden, se interagia com o homem. O homem, ele tinha esse relacionamento e provava, gozava dos atributos de Deus, que fazia com que ele tornava-se uma figura ou uma criação diferenciada das demais. Humanidade. E aí eu pergunto a você, humanidade hoje não tem saído do foco do que é original? A gente chama isso de depravação total. E é importante entender essa doutrina, depravação total, porque o homem, por seus méritos, não consegue fazer nada. O homem, pela sua vontade, a sua vontade é inclinada para o pecado. O homem, pelos seus gestos, as suas ações, sempre serão como trapos de imundícia. Por mais que a gente enxerga hoje, fazendo uma leitura global, a gente enxerga tantas religiões que querem ir a Deus. Mas Cristo é uma ordem diferente, é o eterno vindo à humanidade, é diferente. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque nós não vamos a Ele. O Evangelho é claro, Jesus vem, a palavra de Deus vem à igreja, vem à humanidade para restaurar, para transformar, para fortalecer, para levantar aquilo que está caído, para fazer com que aquilo que está desconfigurado ganhe uma nova imagem, uma imagem segundo a imagem do Cordeiro, uma imagem em semelhança com o Cordeiro. Aí, a exortação. Como que um indivíduo provará da imagem do Cordeiro na sua vida, se ele não se separa do pecado? Como que um indivíduo provará de uma essência de Cristo nele, se ele não abre mão do pecado? Como que você provará da vida de Deus em você, se você não consegue perdoar? Como você vai provar das graças de Deus sobre a sua vida, se você não consegue abrir mão
deste pecado, você não consegue abrir mão dessa situação que sabe que desagrada a Deus. É fácil dizer que eu sou crente em 4 paredes, mas o que eu sou não dá para ser ocultado da minha esposa dentro de casa. É fácil dizer que eu sou crente, mas o que eu sou não pode ser ocultado no nome dos meus filhos. Os meus filhos vão ver a minha reação, a minha resposta ao Evangelho, se ela condiz ou não, se é coerente ou não com a proposta do Evangelho. Podemos ser uma coisa aqui, mas dentro de casa muitos são outras coisas. Isso é doloroso. Mas é a verdade, irmãos. Dentro de casa somos. Agora eu pergunto, você imagina você, o seu ego, o seu eu, sendo a casa. O que você é dentro do seu ego? O que você tem em você? Olhe para você. Olhe de uma forma introspectiva, tente entender se você possui os atributos, as virtudes do Cordeiro. Quando vem uma situação em que você tem que liberar perdão, ou que você tem que vir com uma palavra branda para acalmar o furor, e não consegue. Ou quando aquele vizinho está te perseguindo, e ao invés de você retribuir com o mal, você retribui com o bem. Aleluia. Ao invés de você pegar e responder da mesma maneira, você vai de uma forma carinhosa. Porque isso, irmão, é Evangelho. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Evangelho é mudança. Evangelho é mudança. Mas aquele que não vive o Evangelho, na sua essência ele está alienado das coisas de Deus. Ele não consegue interagir com aquilo que é eterno, e não tem os atributos do eterno, porque ele não reluz. Deus nos chamou para viver iluminando caminhos, mas o nosso problema é que queremos ser iluminados, quando a coisa deve ser totalmente antagônica à nossa forma de raciocinar. Nós temos que iluminar. Queremos ser iluminados, mas sequer conseguimos iluminar. E aí, questionamos, por que o meu esposo não se converte? Por que a minha esposa não se converte? Por que o meu filho não se converte? Por que o meu pai não se converte? Por que eles não estão na casa de Deus? Por que a coisa não está acontecendo? Ou por que está tardando tanto? Começamos a questionar, mas não iluminamos. Não iluminamos os olhos daqueles que estão em trevas. As pessoas não conseguem enxergar em nós luz para o caminho delas, para que elas possam voltar a Deus, para que em Deus elas possam ser revestidas dos atributos de Deus, das virtudes de Deus, da imagem, da semelhança de Deus. Aí lutamos, falamos, a coisa não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada dentro da minha casa, mas eu não faço nada para mudar, porque eu não ilumino nada. Deus te chamou para mudar esse conceito. Deus te chamou nessa noite, nessa manhã, para mudar isto. E dizer, é necessário reluzir, é necessário brilhar, é necessário. Essa depravação total está escrita em Romanos capítulo 3, a partir do verso número 23. Romanos 3, 23. Tá. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O grande dilema é como que um homem se achegará a Deus? Não pode. Não dá. Seus pecados são feras, são animais que estão intrinsecamente no indivíduo, que o impele sempre para o mal.
E até a vontade do indivíduo está corrompida. Até a vontade do... E aí, então você me pergunta como que o Evangelho, intrinsecamente, dentro dele, ele exige que o homem tenha uma reação, tenha uma atitude, tenha uma resposta. E eu digo o seguinte, o Evangelho também é luz que ilumina o coração, lança lume à mente do homem, para que o homem possa compreender que ele é mau, que ele é mau, que ele é mau. E aí daí vem o termo conversão. Você se converte de quê? Se converte das suas práticas pecaminosas, se converte das suas obras malignas, você se converte dos seus maus pensamentos. Jesus falou que até mesmo o pecado de adultério, apenas no pensar dá luz ao pecado de adultério. Olha isso! O cobiçar uma mulher do próximo, sei lá se é mulher ou não, mas enfim, até o cobiçar é pecado. E aí, se a gente olhar para dentro do nosso ego, podemos entender que somos maus e que precisamos ser iluminados por Deus, iluminados para viver uma vida nova, iluminados para fazer com que Deus possa ser o único em nossas vidas. A gente foi procurar sentidos, procurar significados para imagem e semelhança. Imagem interessante que é algo que reproduz ou imita uma forma, imita algo ou alguém. Imagem você pode ver diante de um espelho, a sua própria imagem, algo que imita, enfim. Em Romanos capítulo 8, coloca aí, é muito interessante esse versículo para ilustrar a ideia de imagem e semelhança. Vai dizer que somos conformados à imagem de Cristo, no propósito de que o primogênito seja muitos, olha isso, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha isso, nós somos chamados por Deus, ou salvos por Deus, para sermos conforme a imagem do Cordeiro, para sermos conforme Jesus, a fim de que Jesus não se torne apenas uma única semente, não seja mais uma única semente, mas um corpo, uma completude, algo grande, algo eterno, uma coisa completa. É isso, somos chamados para isso, para que Jesus seja o primogênito de muitos. Você entende isso? Jesus foi uma semente. Era uma semente, e aí então, depois da queda, ele era o único de uma única espécie, uma espécie apenas. Mas Jesus lança essa semente, e Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, ele perece, mas se ele morrer, ele cria raízes, ele vai multiplicar. Se ele morrer, não vai ficar nele apenas a natureza, não vai ficar apenas nele a imagem, mas ele vai multiplicar essa imagem, ele vai criar outras sementes, ele vai multiplicar aquilo que ele tem. Percebe bem? Porque dentro do homem, o homem sempre quer. Eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero um bom emprego, mas eu nunca pergunto se o meu irmão tem um bom emprego, se tem uma boa casa, se tem um alimento para comer, se a sua despensa está vazia ou não. Eu nunca me pergunto, porque eu olho para da minha despensa, e eu gozo daquilo que tem, a bonança que tem na minha despensa, enquanto a despensa do seu vizinho, do seu irmão, está vazia. Isso é evangelho aonde, irmão? Ou você está sendo influenciado por Deus? Onde? É importante entender isso, que nós recebemos de Deus para dar. Tem que ser algo recíproco, tem que ser algo que não deve ser confinado. Se eu pego essa água, se eu pego esse copo, coloquei água e deixei,
durante 4 dias ali, você vai tentar bebê-la. Não vai conseguir, por quê? Porque ela perdeu a sua qualidade. Ela agora tem um sabor envelhecido, onde, na verdade, a água não tem que ter sabor nenhum. Ou seja, quando confina, quando não tem um processo, a coisa envelhece. Olha isso. E aí temos vários crentes, atualmente, como crentes velhos, como pessoas que estão como que confinadas em si mesmo e não conseguem sequer abrir mão para que todo o evangelho seja pregoado na face da terra. Semelhança vai designar a questão da valorização de uma coisa ideal, uma semelhança, uma qualidade que parece com seres, faz uma analogia à questão da identidade, semelhança. Mas é interessante quando é inserido esses dois termos dentro do versículo, o autor ele está querendo dar uma única ideia. São dois termos que têm ideias distintas, mas dentro do mesmo sentido. Ele quer dizer que tudo isso, ou todos esses atributos, são dados aos homens, para que os homens possam justamente governar, manifestar uma economia onde Deus, Ele é o mentor, onde o eterno é aquele que vai multiplicar, onde o eterno ele não vai confinar, mas vai fazer com que essa natureza seja exposta e também multiplicada, de forma transbordante, sobejante, recalcada. A gente tem que entender isso. Somos chamados para viver a natureza de Cristo. E aí a gente enxerga a questão do supremo propósito de Deus nisso. O homem caiu e o homem precisa ser redimido. Entra então um supremo propósito de Deus. Efésios capítulo 3, abre aí. Efésios capítulo 3, a partir do verso número 3. Vai falar sobre a revelação de um mistério que até então estava em Cristo, mas agora está sendo algo notável a toda a humanidade. Esse mistério que foi criado em Cristo e principalmente como alvo de multiplicação. Como que foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevia? Paulo e Timóteo, não, está errado. É 21, 3, 21. Tá, 4 aí. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Vamos lá. O qual, de outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros, e você é co-herdeiro e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, para a igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecidos aos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo? O eterno propósito em Cristo Jesus, nosso Senhor, é de fazer com que exista uma multiplicação, uma revelação de Cristo na pessoa da igreja. Versículo, segundo o eterno, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, olha isso, esse versículo 17, a fim de que estejamos arraigados e fundados em amor. A ideia arraigados é como raízes, uma semente que está criando raízes, e agora está fundada no amor de Cristo, para que Cristo habite, vamos lá, poderes perfeitamente compreender com todos os tantos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O objetivo de Deus é isso, é que sejamos cheios da sua plenitude em entendimento, para conhecimento, para a manifestação da uniforme sabedoria de Deus. Quem é a uniforme sabedoria de Deus? A igreja do Senhor é a uniforme sabedoria de Deus, se manifestando para libertar, para transformar uma humanidade que está caída. Aleluias. Versículo número 29, pula para o 29. Nós lemos, mas eu quero salientar algo aqui. 29 vai dizer assim, a respeito da plenitude de Deus, novamente. Não precisa colocar então. Plenitude de Deus. Deus quer que sejamos cheios dele, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é fazer com que Cristo habite pela fé em você, e ao mesmo tempo isso possa ser algo que não seja confinado em você, mas algo impactante e gere multiplicação de almas. Aleluias. Nós vemos que houve uma troca de senhorio no evento da queda. Paulo, ele é muito interessante, porque em Filipenses capítulo 1, ele vai dizer que ele vai se apresentar como um servo. E é interessante que no grego se chama doulos, o sentido é doulos, como que o mesmo termo para escravo. Em Cristo Jesus somos como que escravos. Olha isso, esse sentido é muito importante, porque nós somos chamados para viver uma liberdade, mas essa liberdade não pode ser de forma alguma compreendida como libertinagem. Ela tem que estar justamente entrelada no sentido de que somos chamados para viver uma liberdade debaixo do senhorio de Cristo. Amém. Jesus mesmo falou que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, 36. Verdadeiramente o homem se torna livre em Cristo Jesus. Mas ele não é livre para fazer o que ele quer. Ele é livre para poder fazer aquilo que Deus ordena para ele. Você é liberto em Cristo Jesus, mas também é um escravo de Cristo, e está submisso à vontade de Cristo. Isso é importante. Somos libertos, sim, somos livres, sim, mas dentro do governo de Cristo. Amém. O problema é que nós queremos ser livres para viver as nossas próprias causas. Queremos ser livres para viver os nossos próprios objetivos traçados, galgados. Queremos ser livres para poder fazer o que queremos, mas não somos chamados para viver aquilo que queremos fazer. Somos chamados para, como escravos de Cristo, escravos da justiça de Cristo, para que Cristo se manifeste na nossa igreja, na nossa vida, e com isso, a uniforme sabedoria de Cristo se manifeste na sua igreja. Quem?
A igreja se tornando um corpo com Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, onde estamos submissos à sua autoridade maior, onde Ele governa a igreja e faz o que Ele quer. Ele foi visto por João na ilha de Pátimo como aquele que tem olhos flamejantes de fogo, vendo e sondando tudo no meio da igreja alcançada com o seu próprio sangue, porque Ele sonda tudo no meio da igreja. E aí Ele também tem a intenção de lançar aos corações um fogo e fazer com que nós possamos ter um coração inflamado por Ele. É interessante, na igreja de Éfeso, ele vai dizer que alguns deixaram o seu primeiro amor. Logicamente ali a ideia é doutrina, alguém que está abandonando a doutrina, alguém que está abandonando os conceitos relacionados à salvação e a Cristo. Mas Cristo exige da sua igreja que sejamos inamovíveis, que sejamos pessoas firmes na sua doutrina, no amor, na caridade, numa vida plena com Ele. Isso é importante entender. Olhe para mim e veja isso, porque é necessário que estejamos firmados, fundados nele, alicerçados nele, como uma semente que é lançada e temos que criar raízes. Amém. Raízes a fim de que possamos ser alimentados por ele, chegar ao âmago da sua palavra, ao centro da sua vontade, e entender que não somos chamados para viver nossas próprias liberdades, mas viver debaixo de um senhorio, debaixo de uma economia, debaixo de um governo, e esse governo é Cristo. Amém. Jesus, ele vai aplicar isso, dizendo que não se pode servir a dois senhores. Você vai aborrecer um, não tem como conciliar o seu serviço com dois senhores. Não se pode servir a Cristo e ao mesmo tempo pecado. Não se pode servir a Cristo ao mesmo tempo adultério. Não se pode servir a Cristo e ao mesmo tempo a mentira. Não se pode servir a Cristo e ao mesmo tempo a corrupção. Não se pode servir a Cristo e ao mesmo tempo servir ao mundo. Por quê? Porque o amor de Deus não está em nós se amamos o mundo. João é bem claro isso na sua epístola. Se amamos o mundo e aquilo que no mundo há, o amor de Deus não está em nós. Por quê? Que Ele nos chamou para viver um amor que ao mesmo tempo é intrínseco, é algo pessoal, numa comunhão com Deus diretamente, e ao mesmo tempo um amor que também é externo, você externa com uma igreja do Senhor, um amor coletivo ao mesmo tempo, um amor que você consegue anunciar as boas novas, ou olhar para um irmão que está do teu lado e abraçar e conseguir sentir um prazer de estar perto dele, gozar de uma intimidade com o seu irmão, e olhar para ele e entender que Jesus é que está dando esse sentimento no seu coração. Por quê? Porque o homem é mau. Romanos capítulo 8, verso 28. Estou pulando, encurtando. A magnitude da graça de Deus está justamente residindo no que está determinado. Está determinado dentro da vontade do Eterno. Sabemos que todas as coisas contribuem para 8:20, isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha isso,
todas as coisas vão contribuindo para que você possa ter crescimento em Cristo Jesus. Todas as tribulações da sua vida, tudo aquilo que você tem passado, tem contribuído para que você possa estar ali alinhado com a vontade de Deus e a imagem de Cristo seja enxertada, embutida em você, para que você possa participar da mesma natureza com Cristo. Ele é o primogênito. Termino com o verso número 30. Somos chamados para imitá-lo em tudo. E servir o propósito da multiplicação, irmãos. Romanos 8, verso 30. Já estou terminando. 8:30. É importante olharmos para um personagem bíblico. Simão Cirineu. A Bíblia fala que Jesus estava carregando a cruz. Mas sequer Simão Cirineu conhecia o propósito daquilo que estava acontecendo. Mas ele foi convidado para carregar uma cruz mesmo sem conhecimento. E aí você imagina que ele futuramente, talvez ele diria que aquela experiência foi a maior que ele viveu. E entenda isso, que na eternidade pensaremos da mesma forma, porque estaremos gozando de um pleno conhecimento de Cristo Jesus e também teremos a mesma mentalidade de entender que valeu a pena, que não compreendíamos até então a grandiosidade de carregar a cruz de Cristo, mas carregamos e isso gozamos atualmente de tamanha paz e alegria. Simão Cirineu provavelmente olhou para a cruz, agora não mais como algo que era condenável, mas olhou para que e amou a Deus de tal maneira, provavelmente, que ele viu que foi chamado para carregar a cruz. Todo cristão, irmão, é chamado para carregar a cruz de Cristo. Todo cristão é chamado para ir em direção à cruz de Cristo. Todo cristão é chamado não para carregar as suas próprias cruzes, não para carregar a sua própria cruz, mas para carregar a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. E aos que predestinou, vamos lá, versículo 30, isso mesmo. Olha isso. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que salvou, né? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí está a ordem do processo da salvação. No versículo, na última palavra é glorificou, a esses também glorificou. Entenda isso, que o processo que estamos vivendo é rumo a uma glorificação. Sua vida tem um alvo, sua vida tem um projeto, e o projeto é esse, é que também você seja glorificado em Cristo Jesus. E a visão é essa, que a glória de Cristo se torna maior a partir do momento em que Ele já não é mais uma única semente, mas Ele é enxergado como o primogênito dentre muitos irmãos. E aí, a glória de Cristo, na revelação da igreja, naquele grande dia, se torna algo mais completo. Sabe o que é isso? É a igreja, e é meio algo esquisito até pensar, mas é a igreja como que completando Cristo, porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Somos chamados, irmãos, não para viver uma vida de pecado, mas para carregar uma cruz que é maior do que aquilo que possamos pensar e imaginar. Somos chamados, irmãos, para fazer com que a obra de Cristo seja algo notável, notório a todos que nos cercam. Somos chamados, irmãos, para que a glória de Cristo se manifeste em nossas vidas. E a minha pergunta para a sua vida nessa manhã: a glória de Cristo se manifesta em você, ou tem se manifestado em você? Será maior, irmão. O maior prazer será naquele grande dia, quando receberemos, seremos exaltados nas alturas com Cristo, seremos glorificados com Cristo, e vamos olhar para todo o trajeto da nossa vida,
as dores sim que se passaram, as lutas que passamos, até mesmo os desejos que tivemos no meio do caminho, de abandonar a cruz, e aí você pensa, valeu a pena eu não abandonar a cruz, valeu a pena não abandonar a igreja, valeu a pena não abandonar a Cristo, valeu a pena perseverar até o fim. A glória será maior, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, vai se revelar naquele grande dia. O crente tem esperança, e uma esperança de glória eterna. Isso tem que estar embutido em nós. Se coloque de pé. A revelação é completa. A revelação de Cristo é completa a partir do momento que o corpo também se torna completo. E o corpo é quem? É a igreja do Senhor. Que estamos participando de uma história que vai lá na glória. Passaremos a ter um tamanho gozo, uma tamanha alegria. Que, irmão, a Bíblia fala que, irmãos, todas as lágrimas serão colhidas, enxugadas, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Mas a certeza de que serviremos ao Cordeiro por toda a eternidade. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, Pai, eu louvo a Ti por essa palavra, Deus. Eterno, quero Te pedir, Senhor, que o Senhor atue, Senhor, da Tua igreja, de forma que, Senhor, as revelações de Cristo, cada dia possam ser manifestas, Senhor. E, ó Deus, que, meu Pai, esse irmão, essa irmã, que está passando por uma situação, Senhor, onde ele, de confinamento, de isolamento, ele olha como se ele estivesse sozinho no meio de uma prática de pecado ou de erro, e ó Pai, não consegue se soltar, meu Pai, se libertar dessa situação. Pai, Tu podes, Senhor. Liberta, dá toda a força, todo o socorro necessário para que a Tua igreja possa viver a plenitude de Cristo, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero Te pedir, Pai, que, ó Deus, o Teu Espírito venha marcar nessa manhã, venha marcar esse coração nessa manhã, de forma, Pai, que, ó Deus, este ouvinte, meu Deus, venha sair daqui com o coração ateado em fogo, meu Pai, com o coração cheio do fogo da Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro a Ti, Pai, e agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor.